Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e estou aqui para te ensinar a ser promovido para gerente. E hoje eu vou te ensinar como você pode ser promovido de forma mais rápida, como é que você pode acelerar a sua promoção para gerente. Lucas, como é que eu faço isso? Eu já tenho 10 anos na mesma função e nunca me promoveram para gerente. Como é que eu posso acelerar essa promoção? Bom, de forma bem simples. Não é fácil, mas é simples. Você precisa gerar valor de forma estratégica. Quando eu digo que é simples, porque você precisa simplesmente entender os indicadores da empresa, trabalhar neles para que você possa gerar valor de forma estratégica para a empresa, mostrando para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente e não potencial de um executor. Se você tiver muitos anos trabalhando na empresa e nunca foi promovido, provavelmente você está mostrando para a empresa que você tem perfil de um bom executor. Mas não é isso que você quer. Se você está aqui comigo nessa aula, nesse vídeo, tenho certeza que você quer buscar uma promoção para gerente, certo? Então, se você quer acelerar esse processo, você precisa convencer a chefia de forma mais rápida, certo? E como é que eu faço esse convencimento? Bom, gerando valor de forma estratégica, você vai disparar gatilhos mentais na chefia. Ou seja, você vai conseguir gerar boas emoções na chefia sobre você. O ser humano, por si só, já é automático do ser humano, ele toma decisão pela emoção e justifica pela razão. E é isso que o método Você Gerente, é por isso que o método Você Gerente, ele é inovador, diferente de tudo que tem no mercado. Porque eu lhe ensino como é que você gera essas boas emoções na chefia, ou seja, vou lhe ensinar os caminhos, os atalhos para que você possa chegar a uma gerência mais rápido, gerando essas boas emoções na chefia, disparando gatilhos mentais, tá bom? Mas se você quer disparar esses gatilhos mentais, você precisa saber gerar valor de forma estratégica para a empresa. E quanto mais valor você gerar, maiores serão as possibilidades de você ser promovido de forma mais rápida. Mas, Lucas, como é que eu gero valor de forma estratégica? Primeiro, você precisa entender a estratégia da empresa. Você precisa entender os rumos que a empresa quer tomar no médio e de longo prazo. Você entender a estratégia empresarial, você vai trabalhar no seu dia a dia. Tudo que você fizer, a sua comunicação, o seu compromisso com os resultados, os indicadores que a empresa define, sempre são alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Então, se você estiver alcançando os indicadores da empresa, você vai estar ajudando a empresa a alcançar os seus objetivos estratégicos. Então, a chefia, a alta direção, ela está pensando sempre em objetivos estratégicos, como é que ela pode fazer a empresa alcançar os seus objetivos de médio e longo prazo, tá bom? Então, presta atenção aqui nesse exemplo que eu vou dar. Eu trouxe aqui planejamento estratégico da Petrobras, ou seja, tem uma lista dos objetivos estratégicos que a Petrobras pretende alcançar lá em 2027, tá bom? Então, como eu disse, uma visão de médio e de longo prazo aí para a Petrobras. Então, abrindo aqui, perceba, a Petrobras ela quer ter uma solidez financeira preservada, ou seja, ela quer também uma dupla resiliência e segurança energética, certo? Foco na geração de valor, investimentos em águas profundas e ultra profundas, modernização do refino e qualidade do produto e caminho para descarbonização e diversificação rentável. Então, a Petrobras, através do planejamento estratégico, ela imagina onde ela quer chegar lá em 2027. Eu não entendo muito da área de petróleo, estou trazendo apenas um exemplo, porque o próximo passo que eu vou mostrar são os indicadores. Ou seja, a Petrobras, além de definir os objetivos, define também os indicadores para saber se ela está alcançando aqueles objetivos, certo? Então, o que ela chama aqui de métricas de topo, ou seja, os principais indicadores, é o índice
de atendimento às metas de gases de efeito estufa, o volume vazado, ela chama de vaso, a taxa de acidentados registráveis e o delta EVA, que é um indicador econômico da empresa. Então perceba que toda empresa que realmente tem uma estratégia bem definida, sabe onde quer chegar, ela tem os seus objetivos estratégicos bem definidos. E você precisa buscar essa informação na sua empresa, precisa entender. Ah, Lucas, eu trabalho numa empresa muito pequena e não existe nada disso. Bom, você pode criar, você sugere para o sócio, muitas vezes em empresas pequenas você tem contato direto com o dono, sugere para o dono criar esses objetivos estratégicos, ensina ele a pensar em longo prazo, ensina ele a traçar indicadores para que possa chegar a nesses objetivos de longo prazo. Todo mundo quer que sua empresa perpetue, não é verdade? Então, se você mostrar para ele que isso é importante e elaborar esses objetivos, esse planejamento estratégico, eu tenho certeza que a chefia, o sócio, o dono, vai enxergar você como um potencial gerente. Ou seja, você está fazendo diferente de todo mundo que está ali só com a mentalidade de executor, certo? E vai conseguir disparar os gatilhos mentais e boas emoções, a chefia vai lhe promover, tá bom? E de forma mais rápida, certo? Então, sempre pense, eu preciso gerar valor para a empresa, gerar valor de forma estratégica. Então, se eu trabalhasse na Petrobras, eu com certeza ia pensar sempre e trabalhar para poder alcançar esses indicadores que estão aí. Ah, Lucas, mas às vezes não é o meu trabalho, às vezes não é minha rotina. Veja quais são os indicadores do seu trabalho, mas tente sempre relacionar eles aos objetivos macros, objetivos estratégicos. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você trabalha na área de recursos humanos. Os indicadores aqui, eu não conheço no detalhe da Petrobras, mas tem outro ali, ó, ambição de zero fatalidades e vazamentos. Opa, tem esses indicadores aqui, tem alguma coisa a ver com a área de pessoal? Mas se a área de pessoal não andar, as pessoas vão estar bem para poder a empresa alcançar os indicadores. Então, a área de pessoal também é fundamental. Então, você precisa sempre entender o objetivo estratégico da empresa e verificar como é que você pode, através dos indicadores de sua área, como é que você pode estar ajudando a empresa a chegar nos seus objetivos estratégicos. Beleza? Entender a estratégia da empresa já vai fazer você se diferenciar e você já vai mostrar isso na sua comunicação, no seu dia a dia. Já passe a conversar com sua chefia como você pode ajudar para chegar nesses indicadores, tá bom? Então é muito importante que você conheça os indicadores da empresa e principalmente acompanhe de perto. Acompanhe os indicadores estratégicos, os objetivos estratégicos, mas o indicador do seu setor, tem muita gente que não sabe nem os indicadores do setor, tem líder que nem isso distribuiu para a equipe, não é verdade? Então, você precisa acompanhar os indicadores do seu setor, da sua área, para que você possa gerar valor para a empresa. E indicador, gente, ele varia de acordo com a necessidade da empresa. Vou dar um exemplo aqui. Então, temos aqui uma imagem daquele ranking que aparece na televisão, numa corrida de Fórmula 1, e o indicador crucial numa corrida de Fórmula 1 é o tempo. Está dizendo se um carro está mais distante do outro, está dizendo um monte de informação para a tomada de decisão das equipes. Então, se as equipes não tivessem esse indicador, não tivesse o tempo de distância de um carro para o outro, elas não poderiam fazer a gestão, não poderiam tomar decisões muito assertivas, na verdade? Então, é fundamental que você entenda os indicadores, cada indicador tem a sua periodicidade, geralmente indicador de, sei lá, de receita, tem um acompanhamento mensal, o indicador de custo também tem um acompanhamento mensal, mas se o acompanhamento, a empresa definiu que o acompanhamento da receita é mensal, nada impede que você acompanhe todos os dias, nada impede, é até melhor. Se você estiver ali dormindo e acordando pensando no indicador todos os dias, isso é fundamental, você vai estar mais familiarizado com ele, vai saber como você pode
implementar ações que vão fazer esse indicador ser alcançado, tá bom? E você precisa acompanhar o indicador e principalmente, não só acompanhar, você precisa saber o que é que está acontecendo. Se ele está sendo alcançado, você precisa saber, opa, ele está sendo alcançado porque nós implementamos essa e essa ação. Ah, não estamos alcançando o indicador, tudo bem, mas nós já estamos fazendo essa e essa ação para poder mudar a realidade e fazer com que esse indicador seja alcançado. É isso que você precisa ter na ponta da língua, certo? Chefia perguntou, o chefe geralmente já tem isso na ponta da língua, porque ele é o tempo todo questionado por resultado. Quando você for chefe, você também vai ser questionado por resultado o tempo inteiro. Então você também precisa entender. Se você estiver ali ajudando a chefia a alcançar os indicadores, está disparando o gatilho mental da reciprocidade. Não é verdade? Você está gerando valor para a empresa, disparando boas emoções, já está lá em cima a forma que a empresa pensa de você, boas emoções, pensando que você realmente tem potencial para se tornar gerente, e um dia a visão da empresa sobre você está aqui, o seu salário está aqui, um dia ela tende a lhe retribuir, tá bom? E quanto mais valor você gerar, mais rápido ela vai lhe retribuir e vai lhe promover a gerente. Então, acompanhe muito bem, de preferência todos os dias, os indicadores da empresa que você trabalha. Mesmo que o monitoramento seja mensal, mesmo que o monitoramento seja quinzenal, certo? Tem indicador que não tem jeito. Eu vou dar um exemplo. Quantidade de lojas abertas. Poxa, ninguém abre loja todo dia. Tem empresa que cresce exponencialmente, que até ela abre loja todo dia. Mas é muito difícil. Então é um indicador que você já se acompanha a cada 3 meses, a cada 6 meses, para poder monitorar esse crescimento da empresa, digamos. Mas o que você precisa perceber é que você tem que conhecer o indicador de trás para frente, saber como é que calcula, saber como é que você pode melhorar ele e, se estiver atingindo, saber o porquê está alcançando, as uma das ações que implementadas que fez o indicador alcançar. E muito importante, você tentar compartilhar essas ações que deram certo com outras pessoas da área, com os seus pares. Então, conversa com o colega, olha, eu fiz isso daqui me deu esse resultado. Se quiser eu lhe ensina o colega, não fica com conhecimento para você, certo? Porque quando você for líder, você vai ter que treinar todo mundo, ensinar todo mundo a bater meta muitas vezes, tá bom? Então, fica a dica aí, acompanhe o indicador de perto, você já vai estar se diferenciando da empresa se você fizer isso, porque você está mostrando engajamento, está mostrando compromisso com os resultados. E aí a sua comunicação já vai ser mais estratégica, você já vai estar trocando informações com a chefia de forma estratégica também. E não preocupado ali com a tarefinha, com a metazinha do final do mês. No momento que você estiver buscando ajudar todo o time a alcançar os indicadores, você já está jogando outro jogo, jogando o jogo da gerência, tá bom? E outro indicador. Então, se você quer ser promovido de forma mais rápida, você precisa também trabalhar em cima dos processos da empresa, do processo que você trabalha, tá bom? Ou seja, você precisa estar propondo melhorias no processo que você trabalha para que ele gere mais valor para a empresa, para que ele gere resultado e faça com que a empresa alcance os seus objetivos estratégicos, tá bom? Então, vamos lá, uma dica simples aqui, analisar como funciona o processo de uma empresa aqui, de um site, de um e-commerce. Então, vou fazer uma análise e algumas sugestões que podem ser implementadas nesse e-commerce, por exemplo. Então, aqui tem a modelagem de um processo, tá bom? Então, ele começa ali com o cliente naquela bolinha amarela, depois ele vai ali, primeira atividade que o cliente faz é acessar o site, depois que ele acessa o site, tem uma pergunta ali se o cliente é cadastrado ou não. Então, se você fizer essa modelagem do processo que você trabalha, nesse nível de detalhe, você vai conseguir pensar mais fácil em como você pode melhorar ele. Então, o cliente ele acessa o site, depois que ele vai perguntar se o cliente é cadastrado ou não. Se ele for cadastrado,
vai seguir para o login, se ele não for, vai fazer o cadastro. Depois o cliente vai escolher o produto, gerar o pedido e vai para pagamento. E aí depois entra o processo lá de faturamento, que é a confirmação do pagamento, reserva de venda, seguindo o fluxo ali, nós temos separação do produto, conferência, volta para pagamento para emitir a nota fiscal, depois volta para a logística de novo para o envio ao transporte e entrega ao cliente. Então, é um fluxo, uma modelagem simples de um site aí, de um e-commerce, mas percebam que quando você analisa, quando você modela o processo primeiro, para você propor melhorias, fica mais fácil. Porque você tem certeza se aquela melhoria, se aquilo que você está falando está de fato sendo executado ou não, tá bom? Mas não espere fazer a melhor modelagem do mundo para poder propor melhoria, não. Melhoria você propõe constantemente. Ah, Lucas, eu não vou modelar não, eu vou sair tentando gerar valor. Calma, tente gerar valor de forma estratégica e sempre alinhado com sua chefia. Não vá propor uma melhoria, implementar uma melhoria, mudar o processo sem estar alinhado com sua gerência, tá bom? Mas nesse processo aí, eu enxergo diversas melhorias. E olha que eu não entendo muito de e-commerce, não entendo muito não. Mas, só pela experiência de vida, nesse processo aí, poderia ter uma caixinha ali, se fosse o caso, entre envio ao transporte e entrega ao cliente, de comunicar ao cliente o status do transporte. Hoje, alguns aplicativos, alguns sites que já mandam mensagem, ó, sua encomenda chegou na cidade tal, sua encomenda já chegou na sua cidade, ó, sua encomenda está para ser entregue. Então, comunicar o status do transporte é algo que eu acho bacana, eu acho que é algo que eu vejo em outras empresas fazerem e pode ser uma melhoria, se implementada nesse processo aí específico, tá bom? Então, muitas e muitas vezes a melhoria pode ser uma cópia, não precisa ser algo que você está, não, tem que ser inovador, eu preciso criar, não. Copia em algum lugar que está dando certo e traz para sua empresa, certo? Não tenta ficar inventando a roda o tempo todo, não. Muitas vezes, quando você copia, você já copia algo que já deu certo. E quando você cria, você precisa testar para saber se aquilo que você está criando realmente vai dar certo, tá bom? Então, nesse processo aí poderia incluir uma pesquisa de satisfação, depois que entrega o produto para o cliente, o processo de login, logo no começo, o cliente pode se chatear. Não, eu mesmo odeio fazer login, odeio fazer cadastro e login. Então, teve uma vez que eu acessei um site em que eu escolhi o produto, fez todo o processo, e lá no final, depois que eu já tinha informado o cartão de crédito, é que ele veio me pedir algumas informações. Então, para mim, eu achei muito mais ágil e achei muito mais inteligente da empresa pedir esses dados no final, tendo em vista que você já está ali mais comprometido com a compra do produto. Então, é isso que você tem que fazer, certo? Propor melhorias no processo da sua empresa para ajudar a chegar no indicador. Ou seja, se você implementar uma pesquisa de satisfação, você vai poder melhorar o indicador de satisfação do cliente, vai entender como o cliente está funcionando, está pensando e trabalhar para resolver os problemas. Quando você comunica ao cliente o status do transporte, você deve aumentar a satisfação do cliente, tá bom? Então, sempre proponha melhorias que de fato vá fazer com que o processo gere mais valor para a empresa. E gerar valor é bater meta, certo? E, como eu disse, você precisa apresentar isso para a chefia. Não vai implementar ações, não vá fazendo as coisas do seu modo, você precisa sempre estar alinhado com a chefia. Ó, chefe, eu sugiro isso e isso. Por que você precisa estar alinhado com a chefia? Por conta do próximo passo. E o próximo passo chama-se sucesso. Por que sucesso? Se você quer ter sucesso, não adianta só você fazer, e pode gerar até valor de forma estratégica, mas você tem que aprender a se apresentar, ou seja, aprender a fazer sucesso. Então, quando você mostra para a chefia a sugestão, poxa, modelei o processo, está aqui a sugestão, chefe, a gente pode mudar o processo assim, 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 que a gente vai conseguir gerar mais valor. Você já está fazendo a sua propaganda, você precisa saber se apresentar o tempo inteiro, nas reuniões,
em apresentações que a chefia lhe dá espaço. Você precisa saber mostrar o seu resultado, tá bom? E aqui eu trouxe aqui um quadro de gestão com 2 indicadores para tentar lhe ensinar como é que você vende esse peixe, porque isso é muito importante. Eu vou lhe ensinar aqui como é que você vende o seu peixe no dia a dia. E, acima de tudo, você precisa de positividade, certo? Em qualquer situação. Eu vou dar um exemplo, um indicador aqui de quantidade de vendas. Primeiro mês não chegou, segundo mês não chegou, o chefe já bateu na porta ali, e aí, o que é que você vai fazer? Positividade, não. Eu estou implementando essa melhoria e eu tenho certeza que o resultado vai mudar. Opa, veio o outro mês de março, já começou a melhorar, abril, maio, opa, já alcancei o resultado que a empresa está me cobrando. Chefe, e aí como eu disse para você, você precisa saber mostrar. Às vezes esse indicador de quantidade de vendas é apenas seu. Às vezes você tem a meta de fazer 100 vendas no mês e o setor tem uma meta de fazer 1000 vendas no mês. E aí você fez a sua 100 e tem gente que vai lá e relaxa. Não, não é assim. Chefe, tá aqui, alcancei o resultado, mas o setor está precisando. Das 1000 vendas, nós só conseguimos fazer 950. Ó, eu fiz isso que eu dei certo. Talvez se eu treinar o time, a gente consiga recuperar esse prejuízo e alavancar os resultados daqui do nosso setor. Opa, olha como é diferente. Olha como você está se posicionando, mostrando o seu valor para o chefe, fazendo sua propaganda. Através do seu sucesso, você já está fazendo propaganda sua e mostrando que você tem potencial para se tornar gerente. Porque você está pensando no todo, não está pensando só na sua tarefinha, na sua meta pessoal. Pessoal não, na meta que você recebeu. Tá bom? E outro exemplo aqui, custeio, ou seja, a meta de custeio já é o contrário, quanto menor o custo. Então vamos imaginar que você recebeu uma meta aí de gastar 20 mil reais por mês no seu setor. Aí no primeiro mês lá você já pipoca 25 mil, 28 mil e não atingiu a meta. E aí você toma alguma ação que já melhora. Nesse momento, você já vai conversar com a chefia. Ó, chefe, no indicador global eu não estou alcançando ainda, mas já fiz isso. Converse constantemente com a chefia. Peça ideias também. Se o chefe muitas vezes já tem experiência de como alcançar o resultado. E ele pode lhe dizer, ó, Lucas, faça isso, vá por esse caminho, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. E se você implementar aquilo que o chefe falou, e mesmo assim não conseguir ter sucesso, você já está, digamos, com um perdão tácito, não é verdade? Mas sempre, mesmo quando o resultado estiver ruim, como esse aí do custo, sempre positividade. Ó, chefe, o ano ainda não acabou, eu vou dar o meu máximo para a gente chegar no resultado. Por que eu estou falando de positividade? Porque tem gente que só sabe reclamar, certo? Tem gente, não estou batendo na meta de venda, mas não estou batendo na meta de venda porque a equipe de marketing não faz marketing nenhum, como é que a gente vai vender se não chega cliente aqui na loja? Eu não estou batendo a meta de vendas porque esse mês é um mês ruim mesmo, as pessoas estão sem dinheiro, o Brasil está numa crise retada, como é que o povo vai estar comprando produto? Está entendendo? Então, tem gente que na sua comunicação, no seu dia a dia, busca o sucesso. Busca ter uma mensagem positiva, de sucesso, de que vai conseguir. E tem gente que geralmente tem uma mensagem de reclamar. Ou seja, não, a empresa precisa me dar mais gente se eu quiser bater esse resultado. Como é que eu vou reduzir custo? A gente já está aqui no osso, a empresa está sem noção, não dá para fazer mais nada para reduzir. Então, perceba a diferença de discurso, de quem é positivo e de quem é sempre reativo, ou seja, está sempre reclamando, tá bom? Então, não adianta só você alcançar o resultado, você precisa estar mostrando isso sempre que puder, nas reuniões, mas principalmente para a sua chefia ali no 1 a 1, discutindo com a chefia constantemente. Pega a chefia no momento que está mais calmo, no momento que ele estiver menos abafado, vai discutir o indicador com ele, vai discutir como melhorar, como você pode ajudar o setor inteiro. Chefe, talvez esse treinamento,
Treinamento, se você conseguir convencer o chefe de que um treinamento vai mudar o resultado e você der esse treinamento, monitore o indicador. Poxa, chefe, ó, eu dei esse treinamento no setor, aí você já passa a monitorar o indicador do setor. Ó, eu dei esse treinamento para a turma do setor aqui e o resultado mudou, viu? A gente já conseguiu alcançar o resultado do setor, então vamos manter esse treinamento como uma prática. Será se a gente não pode propor esse treinamento para outras filiais, para outras lojas, por exemplo, para que essas pessoas também possam. E aí você vai fazer esse treinamento em outras lojas, vai mostrar o seu trabalho, vai mostrar o seu sucesso, tá bom? Você precisa sair da caixa de querer fazer apenas a sua atividade, bateu a metazinha ali e acabou. Você precisa querer sair da caixa, tá bom? Quando eu digo sair da caixa, além de suas metas, buscar atingir a meta do setor, os indicadores do setor e também ajudar outros setores a atingir os seus resultados, porque assim você vai ganhar mais visibilidade. Outras gerências vão ver o seu trabalho e provavelmente você vai ser chamado para assumir uma gerência de forma muito mais rápida do que se você ficar fazendo trabalho de executor o resto da vida, tá bom? Então, fica a dica aí de como você pode implementar ações, pode gerar valor no dia a dia da empresa para que você seja promovido de forma mais rápida. Valeu, um forte abraço.